diligentemente se buscarão os resíduos do meu povo, como se o faz numa vinha, quando se vai metendo a mão como o vindimador entre os sarmentos, procurando ver o que restou, o que sobrou. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão paganizados e não podem me entender. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa. Eles não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor. Estou cansado de conter a palavra no meu coração, derramá-la-ei por inteiro. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher experimentarão a realidade da consciência da minha sentença, e assim o velho com o decrépito também saberão qual é a palavra da minha verdade. As suas casas estão passando para as mãos de outros. As mulheres deles, as famílias deles, a existência deles, e eles nem notam. É surrupiada todos os dias. Eles vão indo de perda em perda, de tragédia em tragédia, e não o percebem, porque desde o menor deles até o maior, cada um se entrega de fato à ganância. Ganância, ganância. Sim, tanto o profeta que para eles profetiza, o pastor que para eles fala, como o sacerdote, todos usam da mesma falsidade, são enganadores. Curam superficialmente, trazem uma sensaçãozinha de bem-estar, de euforia, de entusiasmo passageiro. A cura deles é de emocionalidade fugidia, vai passar logo. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: olha, eu te garanto que tu terás paz, paz, quando na realidade eles não terão paz, porque eles não conhecem a paz, não sabem o que é paz. Para eles não haverá paz. Serão envergonhados, porque vivem uma existência de abominação sem sentir por isso nenhuma vergonha. Eles nem sabem mais o que seja envergonharem-se. Portanto, cairão como os que caem mesmo. Quando provarem as consequências e o significado da verdade que sobre eles virá, tropeçarão, diz o Senhor. E mais, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, pelos caminhos de sempre, acerca do Evangelho e da verdade imutável de Deus. Sim, buscai saber qual é o bom caminho, e em discernindo andai por ele, e em andando por ele achareis descanso para as vossas almas. Mas eles, ao ouvirem isto, dizem: não andaremos, não andaremos. Nós temos os nossos próprios caminhos. Também eu levantei testemunhas, vozes,
trombetas da verdade sobre todos eles, dizendo: estai atentos ao som, ao clamor da verdade. Mas eles dizem propositalmente nos seus corações: não escutaremos. Não escutaremos. Portanto, ouvi todos, em qualquer lugar da terra. Sim, informa-te, ó congregação que hoje aqui se reúne, e tu discernirás o que acontecerá a tantos quantos vivam assim. Portanto, ouça-se esta palavra em toda a terra. Eis que eu trarei o mal sobre qualquer povo que assim viva, sobre qualquer pessoa que assim pretenda e decida existir. O próprio fruto dos seus pensamentos é o mal que sobre eles virá. O próprio fruto dos seus pensamentos é o mal que eu trarei sobre cada um deles. Eles e todos nós somos sentenciados sempre pelo próprio fruto dos nossos pensamentos. Porque não estamos atentos às palavras de Deus, nem tampouco eles estiveram. Rejeitam a minha palavra, diz o Senhor. Não a querem. E a minha palavra é o Evangelho. Para que, pois, me serve os cultos de vocês, os gospels de Sabá, de que me servem as percussões, as músicas, o que vocês chamam de louvores, os intercâmbios de vocês com cultuadores de terras longínquas? De que me servem os vossos cultos? Eles não me são aprazíveis, eu os aborreço. Tudo que vocês fazem em meu nome não me agrada. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu ponho tropeços a este povo, e os seus tropeços são os tropeços criados como o próprio fruto dos seus pensamentos. Nesses tropeços cairão pais, cairão filhos, juntamente, porque eles se enredarão nas consequências da sua própria cultura, dos seus próprios pensamentos. Assim acontecerá também com o vizinho e com o seu companheiro, cada um perecerá de acordo com o próprio fruto dos seus pensamentos. Agora ouve a palavra que da parte do Senhor é dita a todo aquele que diz: eu sou povo de Deus. Ouve a palavra. Assim diz o Senhor: põe-te à porta do templo. Faze esta palavra chegar a todos aqueles que frequentam o templo. Faz esta palavra chegar a todos os que frequentam o templo. Proclama a eles esta palavra e dize a eles esta palavra: ouvi a palavra do Senhor, todos vós que vos dizeis gente de Deus, gente do templo, vós que entrais pelas portas daquilo que chamais de a casa do Senhor, para adorardes a Deus de acordo com o entendimento deturpado que adquiristes. Assim diz Deus, o Deus eterno: emendai os vossos caminhos,
Convertei as vossas obras, as vossas atitudes, o fruto da vossa vida. Tem que deixar de ser venenoso e passar a ser fruto bom. E então eu vos darei paz. Não confieis em palavras falsas, que glorificam templos, lugares, cultos. Não confieis nesses e nem nessas palavras que dizem templo do Senhor, a casa do Senhor, o templo do Senhor é a casa do Senhor. Mas se deveras, ao invés disso, emendardes os vossos caminhos e converterdes as vossas obras e passeis a dar outro fruto, fruto de arrependimento, sim, se vierdes a praticardes a justiça, cada um com seu próximo, sendo verdadeiro, justo e sincero para com ele, se não oprimirdes o fraco, o marginalizado, o que não encontrou o seu lugar e o seu chão, se não oprimirdes o órfão, o menino, a viúva, a mãe solteira, o que é deixado e desprezado ou está solitário e desamparado, se não oprimirdes e nem derramardes sangue de gente inocente, não tramardes e não vierdes a usar a vida de gente inocente, e nem andardes após outros deuses, deuses do engano, para o vosso próprio mal, como sempre acontece, porque de acordo com os deuses da vossa idolatria, vós mesmos vos tornais. Sim, se vos converterdes, eu vos darei paz. Vos darei paz hoje na terra. Darei paz que outros antes de vocês já provaram nos seus próprios corações, desde tempos antigos e para sempre. A mesma realidade será vossa. Eis que vos confiais em palavras falsas de homens, palavras que para nada vos aproveitam, não realizam nenhum bem, e vocês se enganam, louca e histericamente seguindo o que lhes leva a caminho distante da consciência da verdade que liberta. Que é isso? Que é isso? Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério, mentis, jurais falsamente, sois hipócritas, sois como aqueles que queimam incenso a Baal, sois como aqueles que andais após outros deuses que não são verdadeiros, assim sois para comigo. E depois, ainda vindes e vos pondes diante de mim nos cultos, dizendo templo do Senhor, casa do Senhor, templo do Senhor, casa do Senhor. Sim, vindes a esta casa que vocês chamam pelo meu nome e dizeis, estamos salvos. Estamos salvos porque frequentamos o santuário. Estamos salvos porque estamos dentro da fortaleza amuralhada do templo, que é a casa do Senhor, do templo de paredes de pedra. Sim, fazeis isso só para continuardes a praticar estas mesmas abominações. Furtais e matais e cometeis adultérios, mentis e jurais falsamente, sois hipócritas, e o vosso coração para mim é como o coração de quem cultua a falsidade. Será que esses lugares onde vocês se reúnem
e que vocês dizem que é templo do Senhor, casa do Senhor, consagrado ao meu nome, será que isso tem que ser sempre isso que vocês fazem isto ser? Ou seja, um covil de salteadores? Vocês só olham para isto com esta perspectiva e com esses olhos. Vocês não percebem que esta é a sentença de vocês? Pensarem nisto como um negócio já traz em si o juízo para as existências de vocês? Mas ide agora ao meu lugar, que antes vocês chamavam de casa do Senhor, templo do Senhor, lá em Silo, aqui perto, onde no princípio eu fiz habitar o meu nome, porque culto sincero era levantado a mim por gente que me adorava em espírito e em verdade. Voltem lá e vede o que eu fiz a Silo, como eu deixei que eles comessem o fruto dos próprios pensamentos deles por causa da maldade do seu próprio coração. Eles foram destruídos pela maldade deles, assim como vocês serão. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, falando, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Então, eu deixarei que vocês que vivem dentro dessas casas, que vocês chamam de casa de Deus, de templo de Deus, de casa de Deus, casa que se chama pelo meu nome, na qual vós confiais, nesses lugares de poder, aos quais frequentais, como quem diz, em se os frequentando se está protegido, eu farei também com que vocês que confiam nesses lugares, assim como a vossos pais, provem o significado de se tornarem aqueles que já não são, como eu fiz com Silo, que desapareceu enquanto se jactava de presunção de me representar, e eu lá já não habitava. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os que vieram antes de vocês, todas as demais posteridades que ficaram para trás porque queriam viver de vínculos de DNA, de religião e de cultura comigo, e nunca se converteram no seu coração. Tu, pois, não intercedas mais por este povo, nem levantes mais por ele nenhum clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não vou mais te ouvir acerca desse povo. As orações acerca deles estão cessadas. Acaso não vês tu o que andam fazendo eles em todos os lugares? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Está todo mundo farinha do mesmo saco, para se fazerem bolos aos cultos diversos das suas idolatrias. Porque de fato o Deus deles é a cobiça deles, é a lascívia deles. O Deus deles são as pulsões deles, são as eroticidades deles, são as vaidades deles, são as ganâncias deles. Essas coisas que me provocam a ira e que voltam sobre eles como fruto natural da produção dos seus próprios pensamentos. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. E não antes a si mesmos, para a sua própria vergonha? Preste atenção nisto. Assim como se diz,
eles recebem a ira que é o fruto dos seus próprios pensamentos. Aqui se diz, ouça, acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para sua própria vergonha? Eles sofrem as sentenças que eles mesmos emitem contra eles próprios inconscientemente, à medida em que mentem contra a verdade. Todo aquele que mente contra a verdade autoriza sentenças do mesmo tipo, nível e qualidade sobre a sua própria existência. Acaso é a mim que eles provocam a ira, e não antes a si mesmos para a sua própria vergonha, dor, angústia? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira, que é apenas o resultado do que sobre eles mesmos volta, do que eles mesmos produzem e do que eles mesmos sobre si próprios trazem. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre todos esses lugares, todos esses cultuadores de lugares, e que acham que eu me lugarizo e que eu me alugo para me lugarizar. A minha ira se derramará sobre os homens e sobre tudo e todos aqueles que se colocarem como os produtores desse juízo, dessa sentença que sobre eles próprios sempre voltou, sempre volta, sempre voltará.